Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde, né? Como que vocês estão? Mais uma vez, eu estou aqui com a Grécia Antiga, nossa última etapa, né, no que diz respeito ao capítulo 4 e ao assunto Grécia Antiga. Hoje, na nossa aula, nós vamos abordar alguns conflitos, as chamadas guerras gregas, tá? É muito importante para entendermos muitas coisas do que aconteceram e que chegaram até os nossos dias, tá certo? Então quero que vocês prestem bastante atenção, me acompanhem, se necessário, né? Pause o vídeo, volte, assista novamente, faça ligações do que já foi abordado, do que já foi tratado em aulas anteriores, tá? Por quê? Porque é uma sequência, a gente não separa as guerras, esses conflitos, né, dos assuntos que já foram abordados. Vocês vão ver isso. Então, preste bastante atenção. A nossa primeira guerra, né? Inclusive, eu falei dessa guerra lá na nossa primeira aula de história. Lembram? A Guerra de Troia. A Guerra de Troia é um misto, vamos dizer assim, de fantasia, de mitologia e de realidade. Durante muito tempo, atribuiu-se, né, a guerra apenas o conceito mitológico, tá? Então, por quê? Porque não havia nada arqueologicamente, historicamente, que ligasse de fato a guerra de Troia, né, aos acontecimentos históricos. Porém, tá? A partir de meados do século XIX, né, os arqueólogos encontraram ruínas de cidades gregas, onde hoje é a atual Turquia. Tá? E essas ruínas ligaram os pontos históricos, associando então ao que era a cidade-estado de Troia. Tá? Bom, mas, como eu já disse, né, já foi falado de Troia no início, quando nós começamos a falar de Grécia. Por quê? Porque Troia está associado, né, ao poeta Homero. Lembram? Quando eu falei para vocês dos períodos históricos, tá? Muito importante esses períodos para o nosso momento agora, porque daqui a pouco nós teremos uma avaliação, tá bom? Então, já vamos aproveitar também essa aula no sentido de que ela servirá de avaliação para nós, tá? Então, por favor, prestem bastante atenção. Então, lá no período homérico, né, Homero vai escrever uma obra, né, e são atribuídas como poemas, são classificadas como poemas, a Ilíada e a Odisseia. Por quê? Porque nós temos ali o fato que na Ilíada e na Odisseia ele detalha como foi a guerra, tá? Então vocês têm nesse nosso cenário aqui, nesse panorama, o seguinte: a Guerra de Troia é um conflito bélico, conflito armado entre aqueus, tá? Ah, mas aí vocês vão dizer assim para mim, professora Cássia, mas os aqueus não eram da Grécia? Sim, e os troianos, tá? Por que que isso acontece? Ai, Jesus, se é um conflito bélico, vamos dizer assim, um conflito causado por algo insignificante, ou não, depende, né, do nosso ponto de vista. Então, uma guerra que dura aproximadamente 10 anos por um simples motivo, né? O rapto, o sequestro da princesa Helena de Troia. Olha lá, né? Então, nós teremos, né, o rapto de Helena, tá? Helena era esposa de Menelau e ela foi sequestrada, tá? Então, esse sequestro desencadeia o que nós chamamos, né, Guerra de Troia.
tá? Por quê? Porque Menelau, né, busca ajuda, vai conversar com o seu irmão, né, e aí eles organizam um exército, esse exército para atacar a cidade de Troia. Olha lá, então, a princípio, a causa da guerra teria sido o sequestro da princesa Helena. Só que nós vamos percebendo ao longo do nosso processo que não foi bem assim, tá? Por que que não foi bem assim? Porque nós temos alguns pontos importantes a ser destacados, tá? Então, olha lá, prestem bastante atenção, né? O cerco grego, a Troia durou aproximadamente 10 anos, lembra do texto, né, de Homero, onde ele vai dizer, lá na Ilíada, ele escreve os últimos anos da guerra, tá? Não o início, só os últimos anos, tá? Na Odisseia, ele escreve a volta de Ulisses, um dos heróis da guerra, tá? Então nós teremos algumas personagens importantes nesta guerra, certo? O desfecho, porém, né, o estopim, vamos dizer assim, propriamente dito, da guerra, é o fato de que, né, Troia era um espaço ali muito importante, um espaço comercial muito importante. E dominando a cidade-estado de Troia, né, quem conseguisse dominar a cidade-estado estaria, né, aumentando o poder econômico. Conseguiram perceber a diferença? Né? O fato, então, estava associado a questões econômicas. Tá? E aí, por quê? Porque era ali na região do Mar Egeu. Então, quem controlasse o Mar Egeu, que ligava, né, os territórios, estaria ficando ainda mais poderoso, estaria se enriquecendo economicamente, tá? Mas, apesar de todos esses fatores, né, o que nós temos presente, tá, é o modo de vida, né, apesar de muita mitologia, o modo de vida grego específico, relatado nas obras de Homero, tá, sobre a guerra de Troia, certo? Então, a gente tem esse ponto bastante importante, tá bom? A nossa segunda guerra, uma das guerras também mais significativas, tá? Da Grécia, são as guerras médicas. Por que será guerras médicas? Né? Quando nós estudamos os persas, eu e a professora Carla trabalhamos com vocês há umas aulas atrás, nos persas, nós falamos que Dario, né, empreendeu várias batalhas contra os gregos. Está aí a nossa primeira guerra persa, tá? As chamadas guerras médicas. Mas, professora Cássia, por que guerras médicas se são guerras entre gregos e persas? Por quê? Curiosidades, tá? Porque os gregos chamavam os persas de medos. Lembram que na nossa aula, né, quando a gente explicou a localização geográfica dos persas, nós destacamos que eles estavam próximo, né, na região média, ali muito próximo do crescente fértil, né, e conquistaram os povos medos. Tá aí. Tá? Então, para os gregos, eles eram os medos. Por isso, guerras médicas, certo? Um conflito, então, entre impérios, entre grandes potências, né? Vamos chamar assim, tá? A Grécia e o Império Persa, tá? Então, Guerra de Troia, agora guerras médicas. Olha lá, a guerra, né? As guerras ocorrem ali entre esses povos que a gente já citou
pela disputa da Jônia. Novamente, o mar Egeu está, né, no percurso ou no conflito de uma guerra, certo? Por quê? Vocês já viram lá atrás, porque era importante ponto comercial, né? Então, gente, olha lá, as rotas comerciais eram basicamente por mar. Lembra que os persas também tinham ali lençóis freáticos, porque não tinham uma agricultura, precisou explorar os lençóis freáticos, né? Os gregos, quando eu expliquei para vocês lá na primeira aula, também, né, se destacaram pelo comércio marítimo, começando com a ilha de Creta. Então aqui nós temos o nosso ponto bastante importante, tá? Então, as causas, né? Luta pela independência das cidades jônicas, tá? Por quê? Porque quem se tornasse o líder, o vencedor, estaria dominando a região. Tanto lá na Guerra de Troia, onde as ruínas das cidades foram encontradas, né? Na atual Turquia, aqui também. Por quê? É muito próximo, nós estamos falando sempre de uma mesma região, tá bom? Então, o motivo principal é comércio, tá? Então, o que a gente precisa entender? Porque quem tivesse ali, né, com a região, se expandia. Os persas estavam a todo vapor na expansão comercial. Vocês se recordam, né? Que a gente disse na aula sobre os persas, sobre a figura de Dario, a moeda, o dárico, né? Os povos conquistados, as estradas reais, ou seja, então os persas realmente estavam crescendo. E os gregos, opa, peraí, eles estão mais importantes do que nós? Não é justo. Então, começa a guerra, começa então essa batalha. Só que nas guerras médicas, né, nós teremos a participação fundamental da cidade-estado de Atenas. Tá? Esparta não participa das guerras médicas. Esparta estava num evento religioso, né, numas festividades religiosas, e não participa. Né? Depois de algum tempo, de várias tentativas, né, Atenas vence o conflito. Né? Por que vence esse conflito? Os persas tentarão atacar novamente a Grécia. Tá? Então, os persas vencem, os gregos atenienses vencem o conflito, tá? Expulsam os persas da região, né? E nós temos um fato importante nessa vitória que é Maratona, porque a vitória ateniense sobre os persas se dá, né, na cidade-estado de Maratona. Já ouviram essa palavra? Maratona? Isso mesmo. Tá? A partir daí, né, deu origem ao esporte, né, a modalidade olímpica de maratona. Maratona de 42 quilômetros, a distância da cidade-estado de Maratona à cidade-estado de Atenas. Tá? Mais tarde, os persas retomam, tentam novamente a conquista territorial grega na figura de Xerxes. A gente já falou também sobre isso na aula sobre os persas, mas também é derrotado. E aí vocês têm, acredito que a grande maioria de vocês já tenham assistido ao filme 300, que relata exatamente o conflito entre gregos e persas, tá bom? Vamos para a nossa outra guerra. Esta outra guerra é fantástica a gente estudar. Por quê? Porque ela é uma guerra interna, é um conflito interno entre duas grandes polis, tá? Atenas e Esparta. Então, nós vamos perceber que essas polis, né, vão organizar, vão juntar pares,
ou seja, cidades que as apoiarão, né, para uma disputa. Já vou adiantar para vocês. Atenas formará a Liga de Delos, com as cidades que estavam apoiando. E Esparta formará a Liga do Peloponeso. Então, nós temos aí a Guerra do Peloponeso. Se nós olharmos, né, se nós entendermos um pouquinho esse conflito, a gente vai perceber, e alguns historiadores costumam dizer, que um conflito muito semelhante aos que aconteceram mundialmente no século XX, tá? Então, só que, diferente de alguns conflitos do século XX, Esparta e Atenas partiram para as vias de fato, né? Então, eles vão guerrear muito. São 27 anos brigando, guerreando, é um conflito bélico, tá? Entre essas duas grandes potências gregas, certo? Então, a gente tem ali, né? O fator principal foi político, mas, em contrapartida, econômico, tá? Porque Atenas era muito rica, Atenas era poderosa. Então, nós vamos ter ali um conflito realmente muito importante. Uma guerra de grego contra grego, né? Que põe o fim à famosa democracia ateniense, por exemplo. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção em relação a este conflito, tá? Então, o seu sistema democrático estava sendo amplamente copiado, né? Todas as cidades-estados, a oligarquia estava perdendo o poder. Ora, isso levanta, né, a antena de quem não queria perder o território ou perder o poder político. Tá? Então, essa guerra do Peloponeso, ela tem origem lá atrás. Qual foi a nossa guerra anterior? As guerras médicas. Tá? Por quê? Porque Atenas estava financiando, né? Como por ser muito rica, estava financiando todo o conflito contra os medos. Né? Só que chega um momento que isso não acontece mais. Tá? E aí, né, é lógico que nós teremos, né, uma batalha muito maior. Depois de algum tempo, tá? Depois de muitas tentativas, de muitas perdas, só que além de muitas tentativas, muitas perdas, a Guerra do Peloponeso, né, é praticamente o início do fim. Como assim o início do fim? É o início, né, da decadência, da hegemonia, né, do poder ou da civilização grega que a gente estudou. Né? Porque dará possibilidade para outros povos chegarem à região. Um deles, a professora Carla falou na aula de ontem, Alexandre o Grande, a Macedônia. Tá? A Macedônia se aproveitará das fragilidades gregas, né, para conquistar o território grego naquele período, certo? Com o final da guerra, né, houve uma trégua, né, assinaram um tratado de paz para que a guerra cessasse e tudo acabasse. Porém, olha lá, as consequências foram cruéis, né? A Grécia, a população grega estava numa extrema pobreza. Por isso, então, a gente tem essa consequência dramática, tá? Olha lá, Esparta não aceita, né? Esparta não concordava que isso acontecesse, que Atenas fosse mais importante. Porém, com o Tratado de Paz, cessa a guerra. O que fica é uma população, é uma civilização totalmente pobre, tá? Ou seja, o que nós vamos ver? Possibilitando, né, que os macedônios conquistassem a região, trazendo então
aquilo que a professora Carla falou ontem, né? A fusão de valores orientais com valores ocidentais, a cultura helenística, o idioma grego, tá? Então, lógico, temos algumas vantagens, né, em relação a estes conflitos, certo? Bom, nós teríamos muito mais informações para abordar, mas o nosso tempo não é tão grande. Olha lá, como nós temos avaliação, a nossa tarefa é bem simples, tá? Atividades interativas do capítulo 4, certo? Façam, envia, né? Você pode fazer, enviar. Então, vocês, A e B, façam, enviam para a professora Carla. C e D, façam e enviam para mim, tá bom? Um grande abraço, né? A gente se encontra na revisão da avaliação na próxima aula. Gente, tchau, tchau, tá? Um bom final de semana.